Fala Zezé, bom dia cara. Meu nome é o professor William Maluf, seja muito bem-vindo à aula inaugural do curso de Sistemas de Movimentação e Transporte de Cargas. Eu estou fazendo o registro dessa videoaula em março de 2020 e esse curso é praticamente todo baseado na NBR 8400, publicada em 1984. O nome dessa norma é Cálculo de Equipamento para Levantamento e Movimentação de Cargas. Essa norma da ABNT, que foi o pilar do projeto de equipamentos de elevação durante muito tempo, ficou vigente até 2019. Acontece que, muito recentemente, a ABNT lançou essa nova norma com nome diferente e dividida em 5 partes. O nome dessa nova norma é Equipamentos de Elevação e Movimentação de Carga, Regras para Projeto, é o nome da parte número 1. Como os materiais do curso foram feitos baseados na versão anterior, e o semestre já está em andamento, a gente vai acabar utilizando a versão anterior da norma, que é a de 1984. Com a ressalva de que vocês, obviamente, saibam que se precisarem fazer um projeto de um equipamento desses, vocês têm que obrigatoriamente consultar a versão mais nova da norma. E em breve eu vou atualizar os materiais e gravarei uma nova videoaula sobre a NBR 8400 2019. A NBR 8400 de 1984, ela era dividida em 7 capítulos, sendo o primeiro objetivos, o segundo normas e documentos complementares, o terceiro capítulo dedicado às definições, um quarto capítulo contendo todos os símbolos literais, um quinto capítulo dedicado exclusivamente às estruturas, um sexto capítulo dedicado exclusivamente aos mecanismos e um sétimo capítulo fazendo a compatibilização entre os grupos de estruturas e mecanismos. Obviamente aqui no sumário da aula eu não vou citar os inúmeros anexos que a norma tem. Como essa disciplina está relacionada com equipamentos que são utilizados para fazer a elevação de carga, a movimentação de carga e transporte de carga, eu sempre gosto de mostrar para os alunos essa feira que é meu sonho de consumo, que acontece normalmente na Alemanha, onde diversos fabricantes vão expor seus equipamentos, seus materiais, as suas novas versões de máquinas. Ou seja, é um sonho de consumo para qualquer engenheiro ou engenheiro que gostam desse tipo de equipamento, esse tipo de sistemas de movimentação de carga. Ou seja, quem sabe um dia desse eu faço um vídeo de lá mesmo e mostro para vocês algumas coisas bem interessantes. É importante vocês saberem que durante o curso a gente vai utilizar a apostila do professor Arthur Tamazauskas, a apostila intitulada Máquinas de Elevação e Transporte de Cargas. Essa apostila foi feita carinhosamente pelo professor Arthur Tamazauskas, que infelizmente não está mais conosco, mas que deixou um grande legado. Foi inclusive através do professor Arthur Tamazauskas que eu fui contatado para poder lecionar, ou seja, uma pessoa a quem eu devo muito da minha carreira. Ele fez essa apostila e ela está disponível no Moodle para que a gente possa fazer as consultas, de tal maneira que eu vou recomendar fortemente que vocês a utilizem durante o semestre e ao longo das videoaulas eu vou te dizendo exatamente em quais páginas das apostilas e ao longo das videoaulas eu vou te dizendo exatamente em quais páginas da apostila esse determinado material está, para que você possa acompanhar o curso e eventualmente fazer as provas. Vamos começar com o capítulo número 1, que trata dos objetivos da norma. Apesar de vocês terem visto em algumas transparências anteriores algumas fotos de veículos, é importante já dizer o que a norma não trata. A norma não se aplica a veículos que estão montados sobre pneus ou sobre lagartas. Obviamente, lagarta cabe uma certa explicação, que é o nome dado técnico a esse tipo de esteira, que é utilizado em uma série de guindastes e uma série de equipamentos que se movimentam. Entretanto, os objetivos da NBR 8400 de 1984 são fixar as diretrizes básicas para o cálculo dos componentes mecânicos dos equipamentos e também ela determina as solicitações consideradas e quais são as condições de resistência dos componentes na presença das solicitações e quais são as condições de estabilidades que devem ser observadas. Então é sobre isso que o curso trata. Qualquer norma da ABNT tem um capítulo dedicado a quais são as normas e os documentos complementares que as pessoas que vão consultar a norma principal devem se referir em caso de utilização prática. E aí tem uma série de normas, tanto da ABNT quanto da ISO, normas DIN, normas da ASTM, dentre outras. Ou seja, é fundamental que a pessoa tenha ciência de que não basta usar somente a norma isoladamente, porque ela faz referência e faz menção a outras normas, inclusive de outras agências, de outros institutos e de outros órgãos de normalização. O capítulo 3 trata das definições principais. E aí eu vou apresentar para vocês algumas delas, começando com a carga útil. Carga útil, a definição é a carga que é sustentada pelo gancho ou outro elemento de içamento, que pode ser, por exemplo, um eletroímã, uma caçamba. A
A definição de carga útil é muito importante porque, por exemplo, vejam essa situação. No caso, supondo que esse veículo tenha 10 toneladas, eu preciso projetar um equipamento que seja capaz de elevar 10 toneladas. Só que muitas vezes eu preciso de acessórios para fazer o içamento da carga. Por exemplo, nesse exemplo que está sendo dado, eu precisei de cabos de aço, de ganchos, ou seja, a máquina que está fazendo a elevação da carga, no caso é o helicóptero, o que a máquina enxerga de dificuldade, perdoe se eu uso essa linguagem um pouco coloquial, mas eu quero fazer essa analogia para que você consiga didaticamente entender do que eu estou falando. A máquina que enxerga a dificuldade, ela não enxerga uma dificuldade de elevar só e somente 10 toneladas. Esse equipamento tem que ser capaz de elevar também a massa dos cabos de aço, tem que ser capaz também de elevar os guinchos. E eu quero fazer uma rápida explicação em relação à minha apresentação. Vocês vão escutar esse barulhinho do mouse ao longo das videoaulas. É porque a gente não está em estudo de Hollywood, eu não consigo tirar esses ruídos externos. Então peço desculpas porque não vai estar perfeito, mas de agora em diante vocês já saibam que esse barulhinho vai aparecer. Ou seja, eu tenho usado esse exemplo de um helicóptero porque eu gosto muito desse tipo de equipamento e aí aproveitei para poder mostrar a ficha técnica desse helicóptero, que ele é conhecido aí como o rei do ar, né? O guindaste aéreo, porque ele tem uma alta capacidade de carga. Então, apenas como curiosidade, a primeira entrega desse equipamento foi para os Marines, foi feita em maio de 2018. Essa aqui foi a inauguração desse equipamento. Esse helicóptero tem uma capacidade de carga, ou seja, ele consegue levar cargas até 16 toneladas e tem uma série de outras informações interessantes que são meramente curiosidades. Daí a gente passa para a segunda definição, que é a definição de carga de serviço. Agora sim, na carga de serviço, a gente tem que somar a carga útil com a carga de todos os acessórios de içamento. Nesse exemplo que eu estou mostrando, a gente tem, por exemplo, um vagão de trem. Só para ficar fácil da gente calcular, imagina que, por exemplo, o vagão do trem tenha 10 toneladas. Essa é a carga útil. Entretanto, para fazer o içamento desse vagão de trem, a gente não pode ter um equipamento que só consiga levantar 10 ou 11 toneladas. Por quê? Eu preciso de uma série de acessórios para fazer esse içamento. Então, do ponto de vista de potência necessária, o equipamento que vai fazer o içamento tem que considerar a carga de todos os acessórios de içamento utilizados. Então, de novo, apenas para ficar fácil, supondo que cada um desses componentes verdes tenham uma massa de 1 tonelada, supondo que essa viga principal aqui, que permite o içamento, tem uma massa de 2 toneladas, e supondo que esses ganchos aqui tenham cada um, respectivamente, meia tonelada, de tal maneira que a carga de serviço vai ser 10, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, e depois mais meio e mais meio. Então, pega a calculadora e faz essa conta para mim, por favor.